Boa noite, professor. Boa noite, querido, tudo bem? Tudo certinho, Tá, tudo bem? tudo certo. Então vamos iniciar aqui. Meu nome é Edmo, pessoal. Eu sou advogado. Fui convidado pela diretora-geral adjunta da ESA, Escola Superior da Advocacia aqui de Santa Catarina, para esse encontro aqui com o professor Rubem Emanente, apresentar o livro dele, que está sendo lançado agora, intitulado Teoria Crítica dos Direitos Humanos e os Discursos do Castigo no Capitalismo. Então, eu gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade, principalmente à professora Isabela, né, para esse debate que é tão importante. Eu acho que é um livro que merece ser lido e refletido, porque nós estamos num momento tão crítico, tão nefasto, que refletir sobre as funções da pena, da política criminal, é algo da primeira ordem do dia. Então, vou ler aqui o imenso currículo do professor Rubem, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais o autor da obra, e em seguida eu passo a palavra para o professor, que irá apresentar um pouquinho do que ele trabalhou, que ele pensou e pesquisou nessa obra tão importante. Então vamos lá. O professor Rubem Hockenbach Manente, ele possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Centro Universitário da Grande Dourados, mestrado em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, doutorado em Ciências Jurídicas e Políticas também pela Universidade Pablo de Olavide, e atualmente o professor ele cursa pós-doutorado em Direito na UFSC. Além de tudo isso, o professor também é advogado, presidente do Instituto de Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento, é professor tutor da Universidade Pablo de Olavide e também da Faculdade Sesusc, onde eu me formei e fiz a pós-graduação lá também. Além disso, o professor é coordenador da especialização em Ciências Criminais da Faculdade Sesusc. Professor, é uma honra, é um prazer estar com você e poder pensar, escutar, aprender com o senhor sobre esse tema tão relevante. Porque eu, como um homem negro, me preocupo muito com as funções declaradas e as funções reais da pena e do sistema penal, né? Sobretudo nesse capitalismo, nessa ideologia neoliberal que vilipendia direitos e mata corpos negros, né? Então, destinatários, seja da biopolítica ou propriamente da necropolítica empreendida pelo Estado brasileiro. Então, eu estou ansioso para ouvi-lo. Gostaria que o senhor pudesse explanar para a gente um pouquinho do que o senhor tratou nesses 4 capítulos que formam essa importante obra. Obrigado, professor. Bem, ó, olá a todos e todas. Parabenizar inicialmente aí a ESA, né, pelo brilhante projeto da doutrina catarinense, que de certa forma reconhece aí os advogados e advogadas que, além da função forense, né, também se dedicam à função acadêmica, né, em especial na publicação de obras. Então, me parece ser um projeto inovador, não me recordo de outro projeto desse tipo. Uhum, E uhum. parabenizar aí principalmente uma das pessoas responsáveis por isso, que é a doutora Isabela Tá bem. Medeiros, né, minha querida amiga, minha querida colega, que sem dúvida alguma é uma das maiores contribuições em relação a pensar essa forma e a importância que tem a participação da advocacia em relação à doutrina, né, às publicações, enfim, que depois vão servir de base para ser usadas nos julgados, enfim, vão servir também para moldar um pouco do pensamento jurídico aqui, em especial de Santa Catarina. E agradecer também, né, você, Edmo, pela gentileza, enfim, pelo encargo que teve aí de dividir enfim, na sua tarde, sua tarefa e toda, e tirar um tempo para a gente conseguir conversar em relação a isso. Né? É, o livro saiu pela editora E+, aí de Florianópolis. E no livro, basicamente, eu me proponho a debater, assim, né, pensar, em especial, essa questão central que você colocou aqui para nós, que é a ideia do poder punitivo. Né? O Estado detém o monopólio da violência, né? Para isso a gente chama na academia de poder punitivo, e que nada mais é do que uma forma de resolução de conflitos. Né? Então a gente tem
e não tem como não ter, a gente tem uma sociedade conflituosa, isso é da essência do convívio social. Então não tem como eliminar os conflitos, tem como resolver ele de várias formas, né? E o sistema penal escolhe a forma principal pela qual ele vai resolver os seus conflitos. E a principal forma que o Estado escolhe para resolver os seus conflitos é a pena criminal, né? Principalmente a pena de prisão. Tá? Então, assim, nós temos vários conflitos, um furto, um roubo, um tráfico de drogas, são conflitos sociais, né? Uhum. Então, alguém pegou algo que é meu, é que eu não queria que pegasse. Então, eu tenho um conflito, isso a lei penal chama de furto, por exemplo. Alguém está vendendo uma substância que o Estado considera proibido, a lei chama de tráfico, mas no fundo é um conflito. Então, eu tenho um conflito que eu posso resolver de inúmeras formas. Na área do direito civil, vão resolver com dano moral, por exemplo. Mas o direito penal vai resolver, na melhor das hipóteses, com a imposição de uma pena criminal a alguém. Né? Uhum. Uhum. Então, a questão é saber se essa forma que foi escolhida para resolver os conflitos, ela funciona. Né? É dizer, será que a pena criminal ela funciona mesmo? Será que ela serve para aquilo que ela nos diz que ela foi feita? É dizer, será que a gente vive numa sociedade melhor por conta da pena de prisão? Será que nós estamos mais seguros, mais protegidos? Será que as famílias estão afastadas do grande perigo da droga por causa da Uhum. pena de prisão? Será que é isso mesmo? Ou será que essa pena serve para outra questão? Será que tem um Uhum. discurso de fundo aí que acaba mascarando toda essa ideia? Então, o livro ele se propõe a justamente pensar a teoria da pena, mas a partir do campo crítico. Uhum. Porque eu entendo e compartilho isso com você. A pena criminal, ela, no meu entendimento, evidentemente, isso que eu tento debater no livro, a pena criminal tem a função única, exclusiva, de pegar uma classe oprimida e fazer com que ela sofra mais ainda em relação às demais séries de consequências que a sociedade já não faz. Então, assim, nós temos um Uhum. público-alvo, que é o público do direito penal, e esse Sim. público acaba sempre sendo selecionado, e a pena criminal, então, vai atuar fortemente para atingir esse mesmo público. Uhum. Uhum. A clientela, né, que a gente costuma dizer, a clientela é específica, é uma clientela baseada numa epiderme específica, uma, uma tonalidade específica de pele, digamos assim. É a periferia sendo, é o capitalismo, na verdade, na minha visão, eu queria que o senhor me corrigisse se eu estivesse equivocado, cuidando de conter a marginalização que ele reproduz através da norma penal, né? Então, ele se utiliza e instrumentaliza a norma penal para coibir a própria marginalização que ele mesmo produz, né? Assim, é um grande equívoco que as pessoas têm, e eu chamo a atenção isso no livro, é que a pena de prisão, ela surge num momento específico na história da Uhum, humanidade. Ela uhum, surge justamente com o surgimento do capitalismo. uhum, Então, a gente não pode pensar a pena criminal fora de um contexto, que é o uhum, contexto capitalista. uhum, Então, assim, e a pena criminal vai se ajustando conforme o capitalismo vai mudando. uhum. Tá? As demandas de mercado. Claro, antes do sistema capitalista, a prisão ela servia, o sujeito ficava preso para aguardar o seu julgamento, né? O seu Uhum, enforcamento, por exemplo, a sua execução. uhum, Hoje, com o sistema capitalismo, o sujeito cumpre a sua pena através da prisão. Então, a prisão vai sendo moldada, a forma da prisão que a gente tem hoje, ela surge junto com o capitalismo. E ela uhum, vai se aperfeiçoando com todos os sistemas capitalistas que a gente tem ao longo da história, inclusive o uhum. atual, que é o neoliberalismo. Então, Sim. assim, eu não posso imaginar que, olhando para a prisão, e eu vejo jovens, negros, pobres, eu não posso imaginar que só essas pessoas cometam crime. Seria um pensamento muito rasteiro eu fazer essa leitura. Embora os Uhum, grandes meios de comunicação me vendam essa imagem. Né? uhum, Então, assim,
De certa forma, a gente autoriza o Estado a atuar com todo o seu poderio militar para combater, por exemplo, o tráfico de drogas, porque no nosso imaginário, ou naquele imaginário que nos é Uhum. vendido, o traficante é um ser perigoso, armado até os dentes, né, que pode destruir a nossa família por conta da disseminação das drogas. Mas quando a gente analisa os números do cárcere, a gente vai ver que mais de 80% das pessoas presas por drogas não têm sequer antecedentes criminais. Uhum. E sequer foram presas com armas. Apenas 10% das pessoas que cumprem penas por tráfico foram presas com armas de fogo. Ou seja, o Uhum. traficante que está sendo preso não tem nada, não tem ligação nenhuma com a droga. Né? Uhum. Uhum. Justamente a gente está criminalizando uma população específica. Né? É, Eu não posso, criminalização da pobreza, né, professor? claro, eu Uhum. não posso imaginar que só aquelas pessoas que estão presas cometem crimes. Todos nós cometemos crimes. Todos Uhum. nós. Num momento Uhum. ou outro, alguns mais, outros menos, Uhum. mas nós cometemos crimes. Por quê? Porque existem muitos crimes. Né? O último Sim. levantamento que foi feito mostra que a gente tem mais de 1.000 crimes no país. Crimes que a gente nem sabe que existem. Então, Uhum. assim, uma hora ou outra, querendo ou não querendo, a gente acaba cometendo um crime. Só que por fatores de Uhum. são selecionadas de acordo com o capitalismo. Essa é a Uhum. questão central. Sim. Repito, a gente não pode esquecer que a pena de prisão surge no sistema capitalista. Se eu Uhum. esqueço isso, ou se eu escondo isso, eu não Uhum. consigo fazer a leitura que a gente tem hoje. Sim, sem dúvida, professor. E eu tive a oportunidade de passar pela sua obra, achei muito interessante que o senhor parte dessa análise, essa reflexão sobre a teoria da pena a partir de uma teoria crítica dos direitos humanos, né? E aí o senhor fala exatamente isso que o senhor falou, o senhor no segundo capítulo até faz uma contextualização histórica e tudo mais. E aí eu pergunto para o senhor, os direitos humanos, aquele discurso hegemônico de universalidade, ele já não nos serve mais para explicar determinados fenômenos, né? Talvez por isso que sequer as teorias críticas são tão importantes. Então, queria que o senhor pudesse falar para a gente, que eu achei muito interessante essas passagens do livro, a respeito dessa análise à luz da teoria crítica dos direitos humanos, né? Por que que o senhor escolheu esse referencial teórico para interpretar a funcionalidade da pena no sistema capitalista? Edmo, então, quando a gente soma sistema penal com o ideário que nós temos aqui, especificamente no Brasil, que é talvez o único país do mundo que vincule direitos humanos com a questão dos direitos dos presos, né? Nenhuma outro país no mundo pensa dessa forma, nenhuma legislação do mundo enxerga dessa forma, justamente Uhum. porque o que caracteriza a ideia dos direitos humanos, a partir da visão da ONU, é que são direitos para todos e todas. Uhum. Né? Mas aqui no Brasil, a gente acaba tendo um discurso da mídia tradicional vinculando a ideia dos direitos humanos aos direitos dos presos. Né? Então, quando Uhum. tem algum problema, a primeira coisa que aparece é lá vem o pessoal dos direitos humanos. Sim. Né? Então, assim, a redefinição dessa questão do sistema punitivo, essa modificação proposta do sistema punitivo, para um sistema punitivo mais humanitário, ela perpassa centralmente pela uma nova concepção de direitos humanos. Não essa concepção tradicional também que diz que todo mundo tem direitos humanos pelo simples fato de nascer, né? O Uhum. que é uma enganação, porque Uhum. dependendo, a gente sabe muito bem, dependendo da cor da pele que eu carrego desde nascer, isso modifica o meu futuro. Tá? Exato. Então, assim, apesar das declarações internacionais de direitos humanos nos afirmarem que todos somos iguais, pelo Uhum. simples fato de nascer, isso diferencia quando eu coloco num contexto específico. Ora, Uhum. todos Uhum. são iguais quem? Né? Exato. Quem é humano, né? Uhum. Quem é humano? Uhum. Evidentemente, nós temos um discurso tradicional que me diz assim: se você é homem, branco, proprietário, heterossexual, católico, cristão, evidentemente você está no padrão aí de normalidade Uhum. e você vai ter muito mais fácil, você vai ter muito mais direitos humanos do que se você for negro, Uhum. pobre, homossexual, mulher, gestante, solteira, moradora de um bairro periférico, ou Uhum. seja, eu só posso entender os direitos humanos a partir de contextos específicos, Sim, porque sim. senão fica uma história
que é contada e que é uma história enganosa. Então, Uhum, a uhum, teoria crítica dos direitos humanos se propõe basicamente para dizer que eu só posso pensar esses direitos humanos a partir dos seus contextos específicos. Ora, não é o mesmo você nascer homem ou você nascer mulher. Não é. uhum, Que a uhum. gente sabe os dados. Não é o mesmo você ter uma opção sexual diferente da que, entre aspas, da normal. Né? Então, a Sim. gente tem todos os dados aí de violência contra a comunidade LGBTI. Né? Então, Uhum. não é o mesmo. Então, as pessoas não têm os mesmos direitos, lamentavelmente. Né? Sim, Não, sim. porque a depender das nossas escolhas, ou coisas que a gente nem escolhe mesmo, é, isso não, isso modifica o nosso futuro. Então eu sei Exato. hoje que o sujeito que nasce com a pele da cor preta, ele tem muito mais chance de ser assassinado pelo Estado, Uhum, uhum. e se ele tiver a sorte de não ser assassinado pelo Estado, é, ele vai ser preso pelo Estado. Exato. Tá? Ou seja, ele Uhum, não tem muito escape. uhum, Então, me parece que a teoria crítica propõe esse arcabouço teórico. E, evidentemente, não é algo simples, né, Edmond? Assim, é uma uhum. questão de pensar de outra forma, Sim. tá? Mas pensar de outra forma partindo do pressuposto de que tudo que se fez até hoje em termos de direitos humanos e em termos de direito penal não funcionou. Uhum, Não vivemos numa sociedade mais justa, não vivemos numa sociedade mais igualitária, não vivemos numa sociedade mais segura, não uhum, nos livramos da violência, não nos livramos das drogas. Tudo o que foi feito até aqui em nome dos direitos humanos e em nome do direito penal foi uma política racista, de uhum, necropolítica, que foi endereçada e ainda é a uhum, públicos-alvos específicos. Não tem nada a ver com a droga, por exemplo. Tem a uhum. ver com Sim. pessoas. Tá? Uhum, Então, isso a uhum, gente nunca pode esquecer. Se a teoria crítica dos direitos humanos, sim, uma vez implementada, vai ser melhor, eu não sei. Tá? Sinceramente. Mas eu não posso uhum. olhar para o sistema que tem hoje e dizer assim, poxa, paciência, né? Pelos Sim. números, a sua chance de ser preso, ser morto pelo Estado modifica de acordo com a cor da pele, com a orientação sexual. Eu não posso olhar Uhum, isso uhum. e dizer assim, poxa, que pena, né? Isso é natural. Isso eu não Sim, me proponho a fazer. Às vezes isso não tem nada de natural. Isso é feito por sim. alguém, tá? Pensado por alguém e Uhum, que é aplicado em alguém. Então essas são uhum. as questões que a gente tem que Sim. partir para tentar modificar a realidade. Porque se eu imagino que isso é normal, né? Se eu Uhum, olho para a prisão e digo assim, não, é normal que mais jovens sejam presos, que mais jovens negros sejam presos, que os pobres sejam presos. Se uhum, eu naturalizo isso, eu não tenho o que fazer. Ora, se é natural que essas pessoas são criminosos, o que eu posso uhum. fazer em relação a isso? Mas a Sim. teoria crítica vai dizer, não, isso não é natural, isso é convencional. Ou seja, isso é criado por alguém, isso é pensado Uhum, por alguém, isso é uma decisão, e talvez essa seja a questão mais importante da teoria crítica, a chamar a atenção que o sistema penal é uma decisão política. sim. Tá? Quando o Estado resolve combater determinados crimes, isso é uma decisão política, Uhum. que é fundamentada em ideologias, evidentemente, como toda decisão política. Sim, sem Tá? dúvida. Só que tem consequências muito práticas em relação a determinados grupos. Sim. A gente percebe que as consequências elas são muito palpáveis, né? Elas são materializadas a cada dia. E em se tratando de um homem negro, ela é materializada a cada 23 minutos. Então, não há como pensar numa suposta universalidade de direitos humanos se nós não temos sequer direito a ter um mínimo de dignidade, né? O mínimo de ser enxergado como outro ser digno de direitos. E quando me parece que quando o senhor fala que aquelas pessoas no cárcere são negadas, né? Os direitos, aliás, são negados, elas são subjugadas ao máximo possível, justamente porque elas também atendem um determinado estereótipo, né? Elas personificam o inimigo interno do Estado, né? E o Estado tem que combatê-la para poder manter os privilégios de uma determinada casta, né? E aí o senhor fala, num determinado momento, professor, eu acho que é até no que eu separei aqui para a gente discutir, no segundo capítulo, que o senhor fala dos discursos legitimadores do castigo, né? Então, ao passo que a gente vê que na prática, de fato, a pena, ou o sistema a política criminal, o sistema penal, ele tem uma finalidade muito específica e muito clara, é claro que esse discurso, essa prática, aliás, ela é
ela é fantasiada, digamos assim, por um discurso cenográfico que, em nome da moral, em nome da segurança pública, etc., quando a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essas questões, esses discursos, né, que o senhor traz no segundo capítulo. Que discursos são esses, né? E por que eles estão plenamente equivocados? É, a lei penal brasileira, em especial o Código Penal, diz, né, no seu artigo 59, que a pena tem uma função tripla. Tá? Função, a primeira seria de punir, então você está sendo punido porque você cometeu um crime. A segunda função seria uma função de prevenção para o próprio sujeito que cometeu o crime, para ele ser ressocializado, ou seja, ele vai Uhum, preso para ser reeducado, ressocializado, e quando sair do uhum, cárcere, sair uma pessoa melhor e que uhum, possa conviver com a sociedade. E a terceira função da pena é que a pena tem a função de prevenção também em relação à sociedade, ou seja, quando eu vejo que alguém está preso, eu tenho, de certa forma, um medo de cometer um crime, porque se eu cometer um crime, pode ser que eu seja preso. Então, a lei brasileira diz que a pena cumpre, ou deveria cumprir, essas três funções: punir, prevenir uhum, o autor do crime e prevenir a sociedade. uhum, Então, quando eu leio o Código Penal e digo assim, feminicídio, pena 12 a 30, isso de certa forma, desencoraja a cometer um feminicídio. Então, essa seria, se eu cometer um feminicídio, eu vou ser preso para ficar lá ressocializado, para quando eu sair dessa pena, eu voltar melhor. uhum, Tá? Então, uhum, essa é a função declarada do discurso criminal, prevista no artigo 59 do Código Penal, mas uhum. que a gente sabe que um discurso totalmente enviesado, justamente porque a pena não tem essa função. Não é? Uhum. Lembro muito da campanha da Operação Lava Jato, Nossa. é, que terminou, né, porque não há mais Uhum. corrupção no Não há país, mais corrupção, professor? não há mais corrupção, então, inclusive, se eu não me engano, o nome do filme é A Lei é para Todos, né? Então, assim, é uma grande fantasia imaginar que todas as pessoas estão sujeitas à lei penal, porque, lamentavelmente, não é assim. Não é Sim. assim do ponto de vista histórico, nunca foi assim. Até porque, se a gente parar para pensar, a gente só encontra crimes aonde a gente procura. Tá? Uhum. Então, se eu procuro crimes na periferia, evidentemente que eu vou achar crimes, mas eu também só vou achar lá. Uhum. Se eu procuro crime em determinados locais, eu também vou achar, mas eu tenho que Uhum. procurar. Uhum. Tá? Uhum. Então, a gente acompanha todo dia a dificuldade que se tem de perseguir determinados sujeitos por conta do seu poderio econômico. Tá? Uhum. Então, a gente acaba tentando de várias formas que a lei penal atinja uma camada específica da população, a elite, enquanto em relação às camadas pobres, a lei é aplicada a varejo, a rodo, a Sim. qualquer jeito. Né? Então, Uhum. é um grande. Isso não é um fenômeno só do Brasil, não. Os Estados Unidos Sim. também, que é um Sim. país mais encarcerador do mundo, funciona dessa lógica. Uhum. Alguns estudos mostram, inclusive, que nos Estados Unidos a situação do negro hoje é pior do que na época da escravidão, né? Sim. Porque Uhum. em alguns estados dos Estados Unidos o sujeito que é condenado criminalmente perde o direito a voto, né? Uhum. Uhum. Então você tem a mesma lógica aí. Então quando se Uhum. termina a escravidão, quando se dá direito ao voto aos negros, então você entra com o sistema penal para impedir que eles votem. Então é a mesma Sim. lógica de sempre, né? Da mesma hegemonia no sentido da elite se perpetuar no poder através do sistema penal. Tá? Então, Sim. isso, Edmo, assim, por mais que o livro e a gente estabeleça sempre um diálogo, né? Porque, enfim, a gente não pode estabelecer certezas assim, Uhum. mas por enquanto essa é uma dúvida que eu nunca tive, né? O Uhum. sistema penal se presta a fazer o trabalho sujo que o capitalismo não declara. Uhum. Então, essa é Uhum. a característica central do nosso sistema penal. Ele limpa do ponto de vista étnico, Uhum. do ponto de vista sexual, do ponto de vista classista, aquelas pessoas que o capitalismo rejeita. Os Né? Ou seja, indesejáveis. os Uhum. indesejáveis, os Uhum. consumidores falhos. Uhum. Né? Então, essa é a função típica do sistema penal. O que a Uhum. gente faz diante disso? Bem, a gente pode aceitar, dizer, né, paciência, eu não Uhum. estou no alvo, então
tranquilo, né? Uhum. Ou então a gente pode tentar modificar, né? Então, uma Sim. das formas de tentar modificar, no meu entendimento, é repensar tudo isso, né? Às Uhum. vezes a gente acha que é só teoria, mas a teoria também é uma forma de agir, Sem né? dúvida. Uhum. Eu não posso esquecer que essa política que é implementada hoje pelo Estado, ela é baseada numa teoria. Então, a Uhum. teoria não é só ficar pensando devagar, não. Teoria é uma forma de ação. Então, a Uhum. proposta é enxergar o direito penal de outra forma, e a forma central seria a partir de uma teoria crítica dos direitos humanos, que vai nos dizer basicamente o seguinte: a universalidade não é um ponto de partida, é um ponto de Uhum. chegada. Uhum. Se eu leio a Constituição do Brasil, que está escrito lá que homens e mulheres são iguais perante a lei, e se eu entendo que homens e mulheres são iguais como ponto de partida, eu não consigo entender os números de feminicídio, os números de Sim. violência contra a mulher. Eu tenho Sim. que ler aquilo como devem ser. Uhum. Então, quando eu leio, quando a Constituição diz assim, homens e mulheres são iguais, eu tenho que ler assim, homens e mulheres devem ser iguais. Isso muda Uhum. tudo. Ou Sim. seja, essa igualdade não é um ponto de partida, ela é um ponto de chegada. Só Uhum. que entre a partida e a chegada, aí vai ter que ter um trajeto Um de ação. E projeto. aí Uma construção. Uhum. é uma Uhum. construção. Isso, Sim. né? Sim. Os direitos, não tem um direito que caia do céu. Uhum. Os direitos foram todos conquistados ao longo da história. Sim. Então, a grande sacada é entender que os direitos são conquistados. Essa é a questão central da teoria crítica. São frutos de lutas históricas, né, São professor? frutos de lutas históricas, né? O direito Uhum. ao voto, o direito à dignidade, o direito à propriedade, o direito a um salário, são Uhum. todos, o direito ao 13º, tudo é fruto de lutas sociais, que Sim. às vezes são transformadas em leis, mas eu não posso esquecer isso. Uhum. Eu Uhum. esqueço isso, né? Eu não entendo toda a luta feminista, por exemplo, pelo o direito ao voto. Se eu acho que o Uhum. direito ao voto das mulheres caiu do céu, eu esqueço toda a luta feminista que as mulheres colocaram em marcha para poder votar. Então, isso é uma Exatamente. questão central. Eu não posso enxergar os Exatamente. direitos dessa forma. Eu tenho que enxergar os direitos sempre como resultado de lutas. E é E assim. por, né? E por vezes se ignora esses fatos justamente para a manutenção mais confortável desse sistema de privilégios, né? Então, se eu não pensar que de fato houve uma luta para que as mulheres conquistassem determinados direitos hoje, que houve uma luta para que pessoas negras conquistassem, que foi tudo natural, presenteado livremente, de forma pacífica, é muito mais tranquilo manter esse sistema de dominação, né, professor? Claro, ou se eu acho que o curso da Magazine Luiza para trainees só para as pessoas pretas é um privilégio, é um racismo inverso. Eu não Uhum. entendi nada da lógica Nada, nada. desse Mas há sistema. defensor público da União que. Mas parece que é exceção, né? Parece que, inclusive, algumas É, associações da Defensoria já se manifestaram contra, né? sim, sim. Mas eu não consigo entender essas coisas, eu não consigo me posicionar a favor das cotas, por exemplo, né? Porque, claro que é uma política de desigualdade, evidente que é, mas é uma dignidade de desigualdade que tem um contexto histórico. Ora, nós vamos Exato, esperar até quando para essa balança equilibrar? exato. Né? É o Então, estabelecimento. a situação do negro melhorou, a situação da mulher melhorou. É mentira. Né? Melhorou As nada. formas de opressão só modificaram. Elas evoluíram, estão mais sofisticadas. Eu não posso imaginar que a história é retilínea. A história é Uhum, cíclica. uhum, Não posso. Bem, a gente está acompanhando isso. A democracia que a gente achou que ia ser aperfeiçoada, do momento ou outro ela dá um giro de 180 e hoje a gente está sim, discutindo democracia, não só aqui, em exato. todos os países do mundo. Então a Sim, história não sim, é um avanço, a história é de ciclos. Né? sim, sim. Então eu não posso dizer assim, não, daqui um pouco vai melhorar, vamos daqui. Não, isso Uhum, não funciona assim. A gente não, tem que colocar na prática processos de lutas para tentar modificar essa realidade. É isso que a gente tem que se propor a fazer. Né? exatamente. Compreender e tentar modificar, né, professor? É E para isso. gente, eu sei que o senhor tem aula daqui a pouco, mas eu quero explorar um pouquinho o último capítulo, professor, para a gente poder fechar com chave de ouro. Que eu achei, no último capítulo, o senhor está falando de uma política criminal, né? Uma política criminal diferente, que seja pautada na riqueza humana e tal. Eu queria que o senhor, e aí o senhor enuncia 5 pontos, né, de partida ali que poderiam ser pensados para que se pudesse chegar nessa política. Eu pergunto para o senhor, é possível uma política criminal
voltada ou preocupada com a emancipação ou com o resguardo de pessoas e direitos, ou de fato a gente teria que abolir o capitalismo para poder chegar nesse ponto? Bem, essa talvez seja a questão central da minha profissão, porque apesar de eu lecionar direito penal, eu leciono uma coisa que eu não acredito, né? Então eu acho que o direito penal não funciona para nada, mas mesmo assim eu tenho que explicar para que ele serve, né? Então, mas me parece, Edmo, que sim, eu só vou conseguir modificar esse sistema penal que nasce junto com o capitalismo se eu modificar o sistema capitalista, né? Então, existem várias leituras aí de modificações, decrescimento, enfim, novas políticas econômicas mais igualitárias, mais justas, mais distributivas, né? Que podem ser pensadas e que estão sendo pensadas e oxalá sejam implementadas, né? Então, Uhum. assim, a gente também não pode imaginar que o capitalismo é um sistema natural que caiu do Sim. céu, né? E que foi feito assim. Não foi, ele foi criado também por alguém específico, né? Então a gente tem que tentar, de certa forma, modificar esse sistema. Mas me parece que no atual estágio do capitalismo, nessa façanha, essa faceta neoliberal, me parece que a tendência é que o sistema penal cada vez seja mais opressor e seja mais assassino, né? Uhum. Então, me Uhum. parece que a grande chave seria, de certa maneira, pensar numa alteração desse sistema de acúmulo de capital, né, para uma sociedade mais distributiva e, consequentemente, a gente vai ter um sistema penal um pouco melhor, né, Uhum. para Uhum. tentar, quem sabe, né, no horizonte aí, extinguir por completo o sistema penal, pelo menos nessa Uhum. forma de pena, Uhum. porque a gente pode resolver os conflitos talvez de outra forma, Sim. né? Então, o Zaffaroni, que é um grande autor aqui nosso da Uhum. América Uhum. Latina, ele dá um exemplo, que é um exemplo que, para mim, assim, apesar de ser um exemplo simples, funciona bem. Se alguém lhe desfere um soco e quebra o seu nariz, né? No campo do direito civil, eu posso entrar com uma ação de indenização, né? Dizer que perdi um emprego, perdi um trabalho, enfim, posso ganhar, tentar repor isso, posso cobrar a cirurgia, posso cobrar os medicamentos, mas se tudo der certo no direito civil, o judiciário vai me dar uma reparação em dinheiro que vai repor o meu nariz, eu vou conseguir talvez deixar até melhor do que ele é, eu vou Uhum. conseguir repor tudo que eu perdi também do ponto de vista econômico. O direito civil funciona dessa forma. Uhum. Tá? O Uhum. direito penal, não. Se o sujeito quebrou meu nariz e se a gente levasse ele à pena de morte, se o Estado executasse ele por quebrar o nariz dos outros, o Estado ia executar ele e virar para mim e dizer assim, bem, paciência, você está sem nariz, mas eu não resolvo isso. Porque o direito penal nunca resolve o conflito. Nunca. Não existe um caso no sistema penal que ele se propõe a resolver o conflito. Ele não faz isso. Uhum. Repito, o direito civil e administrativo fazem. Se tem Sim. uma obra, por exemplo, que está sendo construída num local irregular, o direito administrativo pode embargar, pode fazer parar essa obra. Uhum. O direito penal não funciona assim. Então, ele nunca vai me devolver aquilo que eu perdi com a prática. Sim. Nunca, porque não é da essência dele. Então, Uhum. o máximo que ele pode fazer é encarcerar um sujeito e dizer, você fica lá um tempo, para quando você sair, você Uhum. saber que você não pode mais quebrar o nariz dos outros. Né? Então, essa é a Uhum. lógica. E aí a gente usa para tudo e essa lógica funciona bastante. Então, me parece que Sim. seria pensar como a gente pode resolver os conflitos de outras formas. De outras formas. De outras E não formas. baseado na vingança, né? Que é Não baseado, propriamente. Uhum. evidentemente. Né? Uhum. Uhum. Enfim. Professor, perfeito. Eu só gostaria de tomar a liberdade de fazer uma última pergunta e para a gente encerrar a nossa live, o senhor poder lecionar essas grandes lições de seus alunos também. Professor, como eu sei que o senhor é um estudioso da teoria crítica dos direitos humanos, e aproveitando já o contexto, porque o primeiro capítulo do seu livro é integralmente, né, explanando sobre a teoria crítica, eu gostaria de tomar a liberdade de perguntar para o senhor como há algum tempo criticava-se muito, principalmente as pessoas que estudam raça, racismo e tal, teorias críticas também, que por vezes algumas teorias que se dizem críticas ou teorias críticas propriamente acabam silenciando alguns discursos no âmbito delas próprias, né?
E aí se perguntava, em alguns momentos, quando que raça e gênero vai ser importante para a teoria crítica dos direitos humanos. Nesse contexto, eu pergunto para o senhor, para que a gente possa encerrar, e depois eu gostaria que o senhor falasse onde está disponível o seu livro para a gente poder adquirir. É, Nesse contexto, eu queria perguntar para o senhor qual é o lugar da raça e do gênero na teoria crítica dos direitos humanos? Edmo, assim, me parece, né, quem sou eu para julgar essa questão da teoria crítica, mas me parece que isso foi um grande erro do pensamento crítico ao longo da história, que foi simplesmente simplificar as situações de opressão, né? Então, assim, a teoria crítica surge num contexto específico, com a escola de Frankfurt, preocupada basicamente com a questão do sistema capitalista, né, com a questão econômica. E acabou esquecendo, evidentemente, de outras questões que são centrais para nós. Né? Hoje eu não posso pensar sistemas de opressão, sistemas de violência, sem incluir gênero e raça. Né? Uhum, Seria algo inviável eu pensar isso, algo que não vai abarcar, porque essas questões estão conectadas. Classe, gênero e raça estão estritamente uhum, conectadas. uhum, Então, toda teoria que se propõe crítica, evidentemente tem teorias críticas que não contribuem para a melhoria dessa forma, mas toda teoria que se propõe crítica, ela tem que tentar, pelo menos na sua forma mais avançada, aí, pensar os sistemas de dominação de várias as formas. Por quê? Porque dependendo da posição que eu ocupo nesse sistema, eu vou ter um maior ou menor grau de proteção de direitos. Né? Então, eu não uhum, posso imaginar que é simplesmente em relação aos pobres, né? Os sim, economicamente pobres. Não, não posso, porque também é contra os pretos, também é contra as mulheres, também é uhum, contra os LGBTI. Então, eu não uhum, posso esquecer disso. Então, qualquer teoria crítica que focalize simplesmente num âmbito de opressão, ela vai ser uma teoria crítica totalmente limitada. Né? uhum, E uhum. o cárcere seria o melhor exemplo para isso. Sim. O cárcere é a violência do Estado, quem enxerga os números do cárcere e as mortes ocasionadas pelo Estado, a gente vai ver. Uhum, Gênero, raça, condição econômica e orientação sexual. Né? Isso está uhum, presente nisso. O sistema penal uhum, também faz isso. Né? Então, assim, uhum. me parece que eu não posso analisar isso sem colocar a raça e Essas gênero, lentes, né? Uhum, essas lentes, uhum, que são uhum. difíceis, evidentemente, é uma Sim, questão difícil, né? Porque também a sim. gente não pode esquecer, Uhum, existem várias lentes, né? Mas a gente tem que pelo menos ser honesto intelectualmente e dizer assim, não, eu penso a partir disso. uhum, Né? Então não há uhum. problema de assim, eu vou pensar a partir da questão econômica, não há problema, mas você tem que falar isso, né? Porque Uhum, senão uhum. fica falta honestidade intelectual em relação a isso. Tá? Sim. O livro ele está disponível pelo site da editora Mais, Florianópolis, né? E pode ser adquirido no site mesmo. Tá? Uhum, Então, me parece que, bem, o objetivo principal é esse, né? uhum, Tentar, de certa forma, deslegitimar esse uhum. sistema, né? É, e tentar propor outro, né? Mas é sempre através do diálogo, não tem outra forma, né? Não tem Com outra forma, certeza. Com né? certeza. E talvez, É. para encerrar aqui, Edmo, isso, para mim, é talvez a maior contribuição da teoria crítica dos direitos humanos, que é a Uhum, ideia que toda teoria crítica tem uma tripla função. Primeira, de visibilizar as situações de opressão, ou seja, eu tenho que fazer enxergar aquelas situações. uhum, Segundo, propor novas construções, uhum. desestabilizar, mas não basta isso. Eu tenho que ter o terceiro elemento, que é transformar. Sim. Então, não basta dizer que a situação é uma opressão, não basta eu propor novas lentes, eu Uhum, tenho que propor pautas de modificação. E a uhum. gente não modifica nada sozinho. Essa é a grande questão. Né? Certo. Se queremos a transformação de determinados pontos, a gente só vai conseguir isso com articulação social. Não tem Sem outra dúvida. forma. Né? Perfeito, professor. Irretocável, né? A gente acredito que eu e toda a audiência aprendemos muito nesses minutos Nada. de troca.
Foi uma oitiva muito qualitativa. Eu agradeço imensamente ao senhor em nome da ESA e agradeço eu à ESA por ter oportunizado esse momento de aprendizado e na pessoa da professora doutora Isabela Medeiros, que proporcionou esse momento incrível. Foi muito enriquecedor para mim. Muito obrigado, professor. E agradeço a Obrigado. audiência de todos também. Tchau, tchau. Valeu.